Bom dia, nono ano, tudo bem? Mais uma aulinha de matemática, né, para fechar a semana. Nós estamos estudando as sequências e progressões na apostila 8. Então, na aula de ontem, eu falei um pouquinho sobre sequências com vocês, expliquei o que é uma sequência matemática, né? Eu vou finalizar essa aula hoje, né? Deixei alguns exercícios para vocês tentarem resolver sozinhos. Eu fiz até o exercício 4, né? Deixei um item aqui do exercício 4, fiz o exercício 5 e parei aqui no exercício 6. Então, eu vou comentar esses exercícios com vocês e depois falar um pouquinho sobre progressão, que é a continuação deste capítulo da apostila, tá? Só para relembrar, uma sequência, né? É uma coleção ordenada de números. Então, eu tenho ali uma ordem, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, e aí, então, eu coloco tudo isso dentro de uma coleção. É diferente de um conjunto, em que não importa a ordem dos elementos, tá? Expliquei para vocês como determinar o termo de uma sequência, né? Eu tenho uma regra, como se fosse uma função, na verdade é uma função, em que o n representa a posição do meu termo, e aí, então, eu determino quanto vale o termo, tá? Então, esse N determina a posição, não confundam. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E aí, então, eu calculo o valor do termo. Bom, no exercício 6, nós temos a sequência infinita. 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6. Em que escrevemos os recíprocos dos inteiros positivos. O que significa isso? O recíproco é 1 sobre o número inteiro positivo, tá? Escreva uma fórmula geral para essa sequência. Como que eu posso escrever isso de forma geral, usando N? O que a gente está fazendo aqui, né? O primeiro termo é 1, mas eu poderia muito bem dizer que o meu A1 é o quê? 1 sobre 1, não poderia? Que é o próprio 1. E o meu A2? 1 sobre 2. Não é sempre 1 sobre o valor? Então, o meu AN, ele pode ser escrito como? 1 sobre N. Em que condição? N inteiro e positivo, tá? Então, tem que colocar condição, porque senão a pessoa olha para essa regra e vai colocar qualquer valor no lugar do N, negativo, e não é o que acontece aqui, né? Essa sequência infinita, ela começa no 1, aí vai para o 1 sobre 2, ela está caminhando nos números positivos, tudo bem? Então, vamos para o exercício 7. Podemos definir sequências a partir de seus termos anteriores. Chamamos essas de sequências recursivas. O que significa isso? Eu conheço o primeiro termo e a partir dele eu vou gerando todos os outros, tá? E é o que nós vamos fazer nesta questão. Escreva os 5 primeiros termos das seguintes sequências. O A1 vale 1. O AN é igual ao AN menos 1. Ou seja, o termo AN é igual ao anterior. Então, quanto vale o A2 aqui? Tá fácil essa, né? O A2 vai ser o quê? Igual ao A1. E quanto vale o A1? 1. O A3 vai ser o quê? Igual ao A2. E quanto vale? 1. E vai acontecer isso com todos os elementos, tá? Para n maior ou igual que 2. Então, essa sequência, ela é essa daqui, ó. Formada por uns. Tudo bem? E o que deu essa regra? Isso aqui, ó. A n igual a n menos 1. Vamos para o item B. No item B, nós temos que a sequência B1 vale 2 e o BN é o termo anterior mais 2. Então, eu vou sempre pegar o termo anterior e somar 2. Então, quanto vale o meu B2 aqui? É o termo B1 mais 2. Quanto vale o B1? 2, foi dado aí. 2 mais 2, 4. Próximo termo vai ser o B3. O B3 é o B2, que vale 4 mais 2. Então, 6. O B4. O B4 é o termo anterior, que é o B3, mais 2. Então, 8. Deixa eu só voltar ali, que eu não lembro quantos termos que é para determinar nesse exercício.
o 5, né? Então, tá faltando o B5 só aqui. O B5, ele é o quê? O B4, que é 8, mais 2. 10. Como ficou essa sequência aqui? Ah, no item eu coloquei 3 pontinhos, mas nem precisava, né? Era só 5 termos, tá? 4, 6, 8, 10. Faltou o primeiro, que já foi dado aí no exercício, 2. Então, temos os 5 primeiros termos dessa sequência. Na verdade, ela vai de 2 em 2, né? Aumentando de 2 em 2. O item C, o primeiro termo é 5, e aqui eu vou pegar o termo e dividir por 5. O que vai acontecer com o segundo? Vai ser 5 sobre 5, que é 1. Como vai ser o terceiro? 1 sobre 5. Vou escrever aqui essa. Então, o C2, ele é o quê? 5 sobre 5, que é 1, dá para simplificar. E o C3? É o termo anterior, que é 1 dividido por 5, essa é a regra. E o C4? O termo anterior, qual que é o termo anterior? 1/5 dividido por 5. Fração sobre fração. Na verdade, isso daqui é 1 sobre 25. E o C5? É o termo anterior, 1 sobre 25 dividido por 5. Escrevam em pezinho a fração aí que eu não consigo colocar, tá? E, na verdade, é 1 sobre 125. Bem, pode ter fração? Pode, não tem problema nenhum. Então, o primeiro termo é 5, o segundo termo é 1, depois 1/5, 1 sobre 25 e 1 sobre 125. Tudo bem? No item D, nós temos a sequência de Fibonacci. Essa sequência é bem famosa na matemática, né? O primeiro e o segundo termos valem 1. Aí, como que eu calculo o restante? O anterior menos o anterior do anterior. Ó, f de n menos 1 mais f de n menos 2. O que significa isso? Ó, vou calcular o f de 3. Quando n é 3, fica f de 3 menos 1, na verdade é o f de 2, menos o f de 3 menos 2, que é o f de 1. Ou seja, o anterior menos o anterior do anterior. Por isso que ele já definiu 2 aí, o primeiro e o segundo, senão a gente não conseguiria calcular. Tá? O f2 vale 1 e o f1 também vale 1. Então, vai ficar 1... Opa, desculpa, aqui é sinal de mais, né? Não menos. 1 mais 1, que é 2. E o f de 4? É o f de 3 mais o f de 2. O f de 3 vale 2 e o f de 2 vale 1. Então, dá 3. F de 5 é o f de 4 mais o f de 3. Então, fica 3 mais 2, que é 5. E aí, a gente tem aí os 5 primeiros termos da sequência. 1, 1, 2, 3 e 5. Tudo bem? Finalizamos mais uma questão, né? É o exercício 7. Vamos para o exercício 8. No exercício 8, nós temos aqui uma sequência, AN, que tem duas formas de determinar os valores dela, os termos. Se o AN-1, o anterior, for par, eu vou usar essa regra aqui. Se o anterior for ímpar, eu vou utilizar esta regra aqui, tá? Isso aqui é um problema famoso também na matemática, do 3x mais 1, mas envolve coisas bem mais complexas aí, que não vem ao caso agora, tá? A gente só vai calcular a sequência começando com A1 igual a 11 e parando quando AN for 1. Porque ele diz aqui, né, que a gente nunca sabe quando vai chegar no 1. Tudo bem? Se o A1 é 11, vou colocar aqui, ó. O A1 é igual a 11, certo? Como que eu vou calcular o A2? Olhem aqui para a fórmula, ó.
AN menos 1 significa que o anterior é par ou é ímpar? E aí, o A1 é par ou é ímpar aqui? É ímpar, não é? Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. 3 vezes o anterior mais 1. Ou seja, 3 vezes 11 mais 1. 33 mais 1, 34. Tudo bem? Agora eu vou fazer o A3. O anterior dele é par ou é ímpar? Ó? É par. Então, eu vou usar essa fórmula aqui. Eu vou pegar o resultado anterior e dividir por 2. 34 sobre 2, que é 17. Vocês viram o que vai acontecer aí, ó? Aumenta e diminui, aumenta e diminui. O A4, o anterior é ímpar, então eu vou usar essa fórmula aqui. 3 vezes 17 mais 1. É isso, né? Que vai dar 52. Vocês vão continuar até chegar no resultado 1, tá? Uma dica aí. Eu vou fazer uns 10 termos dessa sequência para chegar no resultado 1. Porque aumenta e diminui, aumenta e diminui. Tá bom? Tarefinha dessa aula, os exercícios do 1 ao 7 dos adicionais, então já podem fazer como forma de treinar esse conteúdo, tá? Que vocês vão utilizar no ano que vem. E eu vou começar a falar um pouquinho sobre progressões. Bom, as progressões, elas são construídas a partir de uma regra, tá? Nós chamamos de PA, progressão aritmética, uma sequência em que cada termo é construído a partir da soma de um valor no termo anterior. Então, por exemplo, ó, as sequências dos números ímpares. Pode ser considerado uma PA, se eu falar que está começando no 1? Pode, eu estou sempre somando 2, né? 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Se eu voltar aqui na teoria da apostila, tem para vocês um pouquinho sobre as PAs, tá? Tem exemplos aqui também. Só que o que é importante lembrar? Que para ser PA, eu tenho que sempre somar o mesmo valor de um termo para o outro. Então, aqui, ó, eu estou somando 3 a cada termo. Aqui eu estou somando quanto? Menos 4. Não tem problema que é um número negativo, tá? E aí, tem uma forma de eu achar o termo geral de uma PA? Tem. Por quê? Se é sempre eu pegar um termo e somar um valor, esse valor ele é chamado de razão da minha PA, tá? O número que eu sempre somo a cada termo é chamado de razão, que é o que nós representamos por R. Então, olhem aqui para esse resuminho, ó. O termo A2, ele vai ser o quê? O termo A1, que é o anterior, mais a razão, tá? O termo A3, ele vai ser o A1, que era o primeiro, mais quantas vezes a razão? 2 vezes a razão, não é? Quando eu junto todas essas informações, a gente consegue escrever uma fórmula para calcular o termo geral de uma PA. E é exatamente essa daqui. Qualquer termo da PA pode ser calculado, que é o AN, tá? Pode ser o A20, o A50, o A100. Ele pode ser calculado como o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, se eu quero calcular o termo 20, eu vou pegar o A1 mais 19 vezes a razão. Se eu quiser calcular o A67, eu vou pegar o A1 mais 66 vezes a razão. Para utilizar essa fórmula, claro, a gente precisa conhecer o quê? O A1 e a razão, tá? Preciso dessas duas informações. Tem exemplos aqui também, tá? Se a minha PA tem apenas 3 termos, tem uma regrinha que o termo do meio é a soma das duas pontas dividido por 2. É média aritmética, tá? Isso vocês já estudaram também. E por fim, sobre as PAs ainda, a gente pode calcular a soma de todos os termos. Como vai aumentando sempre através de uma constante, se eu somar o primeiro e o último e multiplicar pelo número de termos,
dividindo por 2, eu tenho a soma de todos os termos, tá? E aí fica mais fácil de calcular. Mas nós vamos ver isso nos exercícios, que é mais fácil para vocês entenderem também. Deixa eu começar aqui. Então, vai lá para a aula 148 de progressões aritméticas, tá? Eu já falei o que é uma PA, já falei sobre o termo geral de uma PA, que é AN, né? Igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Já expliquei o que é a razão também. Então, vamos considerar a PA. 7, 5, 3. Bom, essa PA, ela é o quê? Crescente ou decrescente? Aumentando ou diminuindo? Está diminuindo, né? Então, ela é decrescente. Significa que eu estou somando um valor negativo. Qual é o valor negativo aqui, ó? Do 7 foi para o 5, do 5 foi para o 3. Qual é a forma mais fácil de eu achar a razão da PA? A razão, que nós chamamos de R, basta eu pegar dois termos consecutivos e subtrair. Então, o A2 menos o A1 vai ser o quê? 5 menos 7, que é igual a menos 2. Poderia calcular também com o A3 e o A2? Poderia, tá? Tem que dar igual, senão não é PA. O A3 é 3 menos o A2, que é 5. E aí isso aí dá menos 2 também. Perceberam que dá sempre igual? Se não der igual a razão, não é PA. É outro tipo de série, mas não é uma PA, tá? A PA, ela sempre vai aumentando com o mesmo valor. Bom, o que ele está pedindo para a gente calcular aí, ó? O 12º termo, o A12. Ah, eu vou calcular o A4, o A5, o A6, o A7. Não, tem um jeito mais simples. O que eu falei lá atrás? Que eu posso pegar o primeiro termo mais... Quantas vezes eu preciso multiplicar pela razão aí para chegar no A12? 11 vezes, não é? Então, 11 vezes a razão. Sempre N menos 1. E o N aqui é 12. Vamos substituir, então. O A1 vale 7. Mais 11 vezes a razão, que é menos 2. 7 mais 11 vezes menos 2, né? Isso vai dar negativo, menos 22. Então, vai ficar 7 menos 22, que é igual a menos 15. Então, o A12, que é o 12º termo, é menos 15. E eu não precisei calcular todos. Olha que maravilha, a gente consegue calcular só o que ele está pedindo no exercício. Tudo bem? Fácil, né? Tem que lembrar da formulinha? Tem, mas se entender ela, não precisa nem ficar decorando, né? Exercício B. Sabendo que o número menos 29 é um termo dessa PA, determine a posição. O que indica posição? É o N, gente. A gente quer o N agora. Eu conheço o termo, mas eu quero saber qual é a posição dele. Então, eu quero saber, ó, o valor desse N aqui do AN, certo? Qual que é a formulinha? A1 mais N menos 1 vezes a razão, né? A gente acabou de usar ela. Mas quanto vale o meu AN? Eu sei quanto ele vale. Ele vale menos 29. Então, no lugar do AN, eu vou colocar o quê? O valor dele. Eu conheço o termo, eu só não sei a posição dele. Qual é o A1 da minha PA? O A1 aí é, deixa eu conferir aqui, 7, né? O A1 é 7. Então, vamos trocar por 7. Mas esse N eu não conheço, que é a posição, e a razão é menos 2. Basta eu resolver essa equação para achar o N, que é o que ele está pedindo na questão. Menos 29 é igual a 7. N vezes menos 2 fica menos 2N. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Vou passar o 2N para o lado de lá para ficar positivo. 7 mais 2, 9. Menos 29 vem para cá positivo. Fica 29 mais 9. 2N igual a 38. 38 dividido por 2 é igual a 19. Então, qual é a posição? A posição é a posição 19. Então, na verdade,
A gente sabe que o A19, ele vale quanto? Menos 29. Fácil também, né? Para finalizar, vou fazer o item C. O item C e o item D, porque aí a gente termina esse exercício. O número menos 98 é um termo dessa PA? A mesma ideia, né, nono ano? O menos 98 é o termo, não a posição. A fórmula não é essa? N menos 1 vezes R. O termo agora é o menos 98. Vamos ver se vai dar certo substituindo aqui? O A1 é 7. A razão é menos 2. Eu já vou distribuir aqui, ó, vai ficar igual ao anterior. Passo o menos 2N para o lado de cá. Fica 9 mais 98. Como que a gente vai saber se é ou não é? Se esse número for divisível por 2. Se não for, não é, porque só tem valores inteiros para indicar posição. 98 mais 8 é igual a 107. O 107 é divisível por 2? Não. Esse número, ó, não pertence aos naturais, né? Porque a gente está trabalhando com posição, começa no 1. Então, menos 98 não é um termo da PA, tá? Para finalizar aqui, dê a fórmula do termo geral. Ah, mas não tem a fórmula já, professora? Tem! A fórmula do termo geral é o quê? A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Porém, aqui a gente conhece o A1 e o R, né? Então, vamos substituir. O A1 é 7, fica n menos 1 vezes menos 2. E a gente consegue simplificar essa expressão para calcular qualquer termo, fica mais fácil. Distribuindo aqui, ó, vai ficar o quê? Menos 2n, 7 mais 2, 9. Então, menos 2n mais 9 é a fórmula do termo geral dessa PA. Para essa PA em específico, tá? Porque essa daqui, ó, vale para qualquer um. Tudo bem? Então, vamos parar por aqui na aula de hoje. Eu vou deixar os exercícios do 2 ao 5 para fazer na próxima aula, tá? Quem quiser tentar fazer, pode tentar. Como tarefa, mas você já tem a tarefa da aula anterior. Então, tenham um bom final de semana. Não esqueçam de colocar um ok nos comentários, nono ano. E até a próxima aula.